Olá, colegas, tudo bem? Estou chegando na área, hein, para mais uma aula e o assunto de hoje é Ásia. Vamos começar a falar de Ásia, né? Falando de América, agora Ásia. O foco hoje é sobre os tigres asiáticos, né? Esses são os tigres asiáticos. Depois vamos falar da Índia, mas na aula de hoje é só tigre asiático, né? Os tigres asiáticos, esse nome se deve ao fato desses países da Ásia terem um crescimento muito rápido, né? A partir dos anos 70. Então, tigre é pela voracidade, né? Pelo crescimento rápido, certo? Então, são países que adotaram um modelo chamado de substituição de importação. Não, não, não. Foi plataformas de exportação, né? O que é a diferença, gente? O grupo do Brasil, Argentina e México, eles adotaram um modelo de industrialização, de substituição de importação, depois da Primeira Guerra Mundial, a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial. No caso, o Grupo do Brasil começou a se industrializar para atender o mercado interno. Tá? Agora, esses países como Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hong Kong, eles se industrializaram para atender o mercado externo, por isso o nome plataformas de exportação, tá certo? Claro, vamos seguir aqui, tá? Então, dos tigres asiáticos, já falei para vocês, são os velhos tigres, né? Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, né? Tiveram um grande crescimento a partir dos anos 60. Isso está muito relacionado com a Guerra Fria, né? Por quê? Por que tem a ver com Guerra Fria, o desenvolvimento industrial deles? É o seguinte, ó, você sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficou preocupado com essa parte do Extremo Oriente, né? Tanto é que ele apostou muito no Japão, né? Recuperou a economia japonesa depois de ser arrasada pela Segunda Guerra Mundial. Então, com o Japão mais fortalecido, né? E para evitar a expansão do socialismo, já estava na China, os Estados Unidos começou a estimular o capitalismo no extremo asiático. Então, essa relação com a Guerra Fria, evitar a expansão do socialismo. Aí, Estados Unidos investiu nesses países e também o Japão. Até porque esse país oferece mão de obra barata, né? Então, a maneira do Japão também conseguir produzir de forma mais custo menor, tá? Então, a industrialização dos tigres asiáticos, eles foram basicamente apoiados em multinacionais, norte-americanas e japonesas, tá? Não foi indústrias nacionais, tá? Na questão dos tigres asiáticos, nos chama a atenção a Coreia do Sul, né? E quando falo em Coreia do Sul, deixa eu falar um pouco sobre a Coreia do Norte também, né, gente? Por quê? Coreia do Norte e Coreia do Sul sempre vivem em pé de guerra, né? Uma guerra fria que ainda persiste nos dias de hoje, tá? Lembrando que a Coreia, a Península Coreana, ela pertencia ao Japão, né? Passou a ser controlado pelo Meiji, né? Desde a ocupação da era Meiji, essa península foi ocupada e depois da Segunda Guerra Mundial, como o Japão perdeu, a Coreia teve que ser dividida. Então, dividiram a Coreia em Coreia do Norte, Coreia do Sul, pelo paralelo 38, tá? Mas na década de 50, teve uma guerra, porque a Coreia do Norte acabou invadindo a Coreia do Sul, né? Com o apoio da União Soviética. Aí teve a guerra entre as duas Coreias. E que foi uma guerra indireta, porque Estados Unidos apoiou a Coreia do Sul e a Coreia do Norte foi apoiada pela União Soviética, tá? O resultado dessa guerra, que durou 3 anos, foi que a Coreia do Norte perdeu um pedacinho de terra. Ó. Aí o paralelo 38 passou a não ser mais a divisão entre as duas Coreias, né? E aí nós temos, né, gente, o que de mais concreto existe no mundo de Guerra Fria é lá as duas Coreias, porque elas continuam sendo divididas e a Coreia do Norte é um país muito fechado no seu socialismo, vocês conhecem muito bem o tipo de socialismo da Coreia do Norte, e a Coreia do Sul bem desenvolvida no campo do capitalismo, tá? Então a Coreia do Norte, que não é tigre asiático, tá, gente? Pelo contrário, né? Ele quer ser tigre, quer ser tigre, a Coreia do Norte, mas não é, tá? Ela é socialista fechado, falta de liberdade, de expressão e tudo mais, tá? E o governo lá é ditadura, porque o avô do cara, desse menininho aí, ó, o avô desse rapazinho aqui, fez a Revolução Socialista, né? O pai dele governou a Coreia do Norte um bom tempo e agora ele governa. E quando ele sair, vai ser um parente dele que vai governar. Até os anos 90, a Coreia do Norte estava numa situação mais confortável, porque tinha o apoio da União Soviética, certo? Mas com a queda da União Soviética, a situação da Coreia do Norte piorou bastante. A Coreia do Norte passou a ter ajuda humanitária, tá? Inclusive a China é um grande parceiro da Coreia do Norte, mas passou a ter ajuda comunitária até de organismos internacionais de países capitalistas.
Isso foi importante para a Coreia do Norte. Só que depois dos atentados terroristas do dia 11 de setembro de 2001, a Coreia do Norte foi colocada no eixo do mal. O que quer dizer isso? A Coreia do Norte passou a ser inimiga dos Estados Unidos, porque não, ela não financiasse grupos terroristas, mas essa foi a política do Bush, né? É o eixo do mal. Todos os países que eram contrários aos Estados Unidos automaticamente eram seus inimigos. Aí as ajudas humanitárias cessaram na Coreia do Norte, a situação piorou bastante, né? Aí a Coreia do Norte, para chamar a atenção do mundo, todo ano ela faz teste balístico, né, e diz que está desenvolvendo armas, bombas nucleares, né, tem usinas nucleares. E isso gera um certo medo, né, porque a Coreia do Norte realmente ela investe em armas. Países como a Coreia do Sul e o Japão se preocupam com os armamentos da Coreia do Norte, até mesmo os Estados Unidos. Tanto é que ano passado o presidente Donald Trump foi conversar com o presidente da Coreia do Norte, se não me engano, por 2 vezes, né? Pelo fato de, como tem arma nuclear, parece que ele tem que ser respeitado. E é isso que o norte-coreano quer mesmo, né? O Xi Jinping aí, não sei, ele quer realmente ter ao respeito dos Estados Unidos do mundo pelas armas que tem, porque o resto só tem ditadura lá, tá? Agora, a Coreia do Sul tem que tirar o chapéu, tá, gente? É um país subdesenvolvido ainda, mas muito perto do desenvolvimento, né? Ou até um já classifica a Coreia do Sul como desenvolvido. A Coreia do Sul, ela adotou muito modelo econômico, industrial do Japão, e investiu desde cedo muito em educação, tá? Então, é uma sociedade hoje bastante evoluída, principalmente em pesquisa e desenvolvimento, justamente por causa dessa aplicação maciça também em educação, né? Tanto é que várias empresas, a Coreia do Norte tem empresas nacionais, algumas das quais eu coloco aqui para vocês verem, ó, LG, por exemplo, Samsung, né? Marcas de automóveis, temos vários aqui mostrando essas imagens. Isso mostra que o país está num patamar bastante desenvolvido, né? Se você pegar o Brasil, quantas marcas eu tenho no Brasil de eletroeletrônicos e de automóveis, né? Brasileiro. Olha, muito pouco, né? De automóvel mesmo, de renome internacional não tem, certo? Então isso mostra o quanto a Coreia do Sul é desenvolvida, tá? Taiwan tem assim um problema com a China, tá? Taiwan também é um tigre asiático. Depois de 1949, quando a China se tornou socialista, a Taiwan acabou recebendo muitos rebeldes, né, nacionalistas que foram para Taiwan. Eram capitalistas que fugiram da China para Taiwan. Taiwan pertencia à China, mas com a proteção dos Estados Unidos, a China não brigou por Taiwan, deixou lá. Tá? E aí Taiwan passou a ser uma ilha, né, capitalista, se tornou o chamado tigre asiático. Indústrias estrangeiras se instalaram lá em Taiwan e passaram a produzir produtos baratos. Tá? Os produtos que Taiwan não chega a ser uma Coreia do Sul, tá? A tecnologia dela é mais clássica. O problema que tem em Taiwan é que a China pensa em pegar de volta Taiwan. Taiwan não é considerado um país pela China, é considerado uma república rebelde. Então a China tem vontade, sim, de um dia dominar Taiwan, assim como já fez com a Hong Kong. Né? Hong Kong, tigre asiático também, só que Hong Kong é uma área da China do litoral bem pequenininho, é uma cidade, na verdade. Tá? A China perdeu essa área, que era um importante porto, na Guerra do Ópio, lá em 1839 a 1842. A Inglaterra venceu a China, e a China teve que entregar seu principal porto da época, que é Hong Kong. Então, Hong Kong ficou a ser administrado pela Inglaterra até 1997. E aí, durante todo esse tempo, a Inglaterra acabou transferindo para Hong Kong um sistema bancário muito forte. Tanto é que Hong Kong não tem área rural. Hong Kong. Hong Kong é basicamente bancos. A função de Hong Kong é ter bancos. Tá? Em 97, a China pegou de volta Hong Kong, mas não interferiu na economia. Né? Tornou, então, o Hong Kong como uma região de administração especial. Tá? E assim ficou. Tá? Não interferiu na economia de Hong Kong. Só que, ultimamente, a China está querendo interferir na economia, melhor, na política. Hong Kong quer ter eleições, só que a China quer indicar as pessoas que o pessoal pode votar. Aí a galera foi para a rua, né? A galera não quer que a China coloque aquelas pessoas que eles devem votar, podem votar. Aí que surgiu a chamada revolta dos guarda-chuvas, né?
jovens foram para a rua protestar contra a China, guarda-chuva para evitar o ataque aí de água, né, que as polícias policiais da China acabam jogando, né? Ultimamente, o guarda-chuva é proteção, né? Verdade, proteção. E, ultimamente teve outro conflito com esse pessoal, é porque a China estava querendo tirar alguns fora da lei de Hong Kong e julgar na China continental. Quer dizer, tirar as pessoas que descumpriram a lei e julgar na China continental. Quer dizer, pessoas de Hong Kong não gostaram disso. Como é que é? Vão ser julgados na China, fora do nosso local? A China queria com isso, na verdade, é pegar aqueles rebeldes e jogar lá na China continental e dar o fim neles. Então, gente, essa questão da China, Hong Kong e o governo central chinês ainda continua rendendo, tá? A galera lá estão quebrando o pau legal. Não sei até quando que a polícia chinesa vai aguentar. Vocês sabem que na década de 80, quando os jovens foram para a Praça Celestial na China lutar, pedir o fim do socialismo, eles foram massacrados, né? Só que agora os tempos são outros, né? A China não pode pegar e dar balaço aí nesse pessoal de Hong Kong, porque tem o mercado internacional, a China tem uma imagem a zelar, né? Por isso que estão tendo um pouco de paciência. Singapura, né? Cidade-estado, né? Uma área pequena, é como se fosse Hong Kong, né? Tem uma função portuária, né? Diz que Singapura é a porta de entrada e a porta de saída da Ásia. Porque tem uns portos muito desenvolvidos, então grandes embarcações que vão para a China ou Japão passam por ali, desembarcam em barcos menores e vão para outros portos, né? Então, petróleo, por exemplo, que abastece a Ásia, o extremo asiático, passam por Singapura, tá? Então, é a cidade, diríamos, portuária, né? E também tem avanço tecnológico, a cidade, né? Então, só que politicamente Singapura ela é controlada por uma ditadura. Não diz uma ditadura muito forte, né? Mas um governo autoritário. Por exemplo, controla a informação, lixo, se for jogar lixo nas ruas lá em Singapura, pensa bem, hein? Pegar chiclete e jogar no chão é multa o trabalho voluntário. Então, é dureza. Tem cidade boa, limpa, mas tem que respeitar a lei, tá? Então, gente, essa questão dos tigres asiáticos aí, resumindo, de maneira geral, o que a gente pode dizer? Investimento externo, né? Japão e Estados Unidos investiram para evitar a expansão do socialismo e também para produzir mais barato, né? Força de trabalho, né? Nessas regiões tem um montinho, né? Hoje não é tanto, tá? Mas no começo, que atrai as empresas para lá, mão de obra barata, mais barato do que na China, no Japão, mais barato do Japão, e relativamente qualificada também, né? Porque os governos que estiveram, os asiáticos, eles investiram em educação. A maior parte dos governos do Sul Asiático, inicialmente, não eram bem democráticos, tá? Eles eram pró-indústria, pró-indústria. Então, não teve essa história de sindicatos trabalhadores, fazendo greve, nada. O pessoal tinha que respeitar o que dizia o governo, e o governo pelas indústrias, era pelas indústrias. Então, isso não atrapalhou os industriais lá, foi muito forte por isso também. A renda mais equilibrada, não é como no Brasil, né? Isso é interessante, porque hoje os tigres asiáticos não só exportam, mas também vendem para o mercado interno. Estados centralizadores e ditatoriais, é o que eu acabei de falar, né? Então, são governos, eram ditadores, eram centralizadores, mas pelo menos investiram em educação, né? O pior é país aí que é ditador, mas não investe em educação, tá? Mas o melhor é ser democrático e investir em educação. Não tenha dúvida disso, né? Dos tigres asiáticos foram ditadores, mas teve algo positivo, tá? Economia voltada ao mercado externo, como eu já falei, né, voltada para exportação, né? Ética confucionista, né? Isso tem a ver com a religião, isso pesou no início, né? A questão da respeitar a hierarquia, a questão da disciplina, a questão, essa ideia do Japão, né, gente? Né? Funcionários do Japão vão trabalhar e cantam o hino da empresa, tá? Eles veem a empresa como uma extensão de sua casa. Os tigres asiáticos, eles adotaram essa ideia também. Tá? Trabalhar pela empresa, o crescimento da empresa é o seu crescimento. Isso, com certeza, é importante também ressaltar. Agora, temos hoje os chamados novos tigres, né, gente? Os velhos tigres nos anos 70. Agora temos os novos tigres, porque as indústrias continuam se espalhando para essa região da Ásia. Seria Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Vietnã. Vietnã, um país socialista, está recebendo indústrias hoje.
né? Então são os novos tigres, né? Depois dos novos tigres, talvez os mais novos tigres no futuro vai ser a África, né? Porque as empresas vão sempre procurando onde a mão de obra é mais barata, tá bom? Deixo para vocês aí um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.